Oi, morar num país onde a liberdade religiosa é muito diferente. Podemos nos reunir e divulgar o evangelho online. Antigamente isso era... Lirui! Hã? E aí? Você viu? O quê? Está o maior tumulto. Tumulto onde? No grupo de discussão da igreja. Está uma confusão Confusão só. no É, no grupo da grupo de igreja? discussão da igreja. Ah, o irmão Zhang postou uma pergunta e quer debater com todo mundo. Ah, caramba! Hã? Isso é a pergunta que se faça. Ah. A Trindade realmente existe? A Trindade existe? Hã? Ele está questionando a Trindade, Lirui. Ah. Isso é uma coisa muito séria. Ah, agora os irmãos e irmãs estão postando É respostas. claro que estão. Olha esse post aqui. Irmão Zhang, está falando sério? Acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não é essa a Trindade? Isso mesmo. É o alicerce da nossa fé. Hã? Como você tem a autoconfiança ou coragem, ou com base em que você duvida da Trindade? O que está acontecendo aqui? O irmão Zhang obra e prega há mais de 30 anos. É. E ele entende a Bíblia. Certo. Como é que ele pode duvidar da Trindade? Pois é. Por que, irmão Zhang? Ah. Por quê? Por que não crê na existência da Trindade? Nem o irmão Pedro conseguiu ficar quieto. O irmão Shen está conseguindo manter a compostura. Por favor, pessoal, mantenha a calma. Ué, espera. O irmão Zhang é um homem com opiniões e pensamentos. Deve ter postado a pergunta por algum motivo. Assim não dá. Ei, espera, vem cá. Aonde você vai? Eu vou perguntar ao irmão Zhang Ah, por que ele duvida da Trindade. Isso é simplesmente... Então nem precisa ir. Hã? Eu já perguntei. Espera um pouco. Diz logo o que está acontecendo. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Irmão Zhang, o pastor nos fala desde a infância que Deus é a Trindade. espera. Hã? O pastor nos fala desde que ele era criança? Desde que nós éramos crianças, ouvimos o pastor falar que Deus é a Trindade. Claro. Se esqueceu por acaso? É um conceito que todo mundo sabe de cor. Dizem que, mais de 300 anos depois da vinda do Senhor no Concílio de Nicéia, líderes religiosos de todas as nações debateram se Deus é um ou uma trindade. O concílio não chegou a uma conclusão. Depois de mais de um século de discussões acaloradas, a teoria da trindade finalmente foi estabelecida. Só então ela se tornou uma crença inabalável do cristianismo. Ouviram? Vocês ouviram? Entendeu como foi difícil para os líderes religiosos chegarem a um acordo sobre a teoria da Trindade? Sim. Foi muito, muito difícil. É. O que é que o irmão Zhang fala disso? É uma pena. Pena que a teoria de Deus a qual os líderes religiosos tanto se dedicaram não possua base alguma nas palavras do Senhor Jesus. Não possui? Possui? O Senhor Jesus disse que Deus é uma trindade? O Senhor Jesus... Ele disse isso? Não, ele não disse. E o Espírito Santo disse? Não disse. Algum profeta ou apóstolo da Bíblia já testou que Deus é uma trindade? Não, nada disso. Só existe um Deus verdadeiro. Deus nunca disse que é uma trindade. E não há registro disso na Bíblia. E de onde a comunidade religiosa tira autoconfiança, coragem ou com que base insiste que Deus é uma trindade? Olha só, ele voltou à questão inicial. O que importa é se há lógica no que o irmão Zhang disse. Olha, pode até ter lógica, mas a teoria da Trindade não surgiu do nada, não é mesmo? Não? A teoria tem uma base. E qual é a base? Bem, o Senhor Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós somos muito parecidos. Mentes brilhantes pensam igual. Não é? Pastores e presbíteros da comunidade religiosa explicaram a teoria da Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo mencionados na Bíblia. É verdade. Ele está imitando o pastor. Irmãos e irmãs, nós dizemos que Deus é uma trindade porque Deus é composto das 3 pessoas, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Cada pessoa contém a total divindade de Deus. E elas existem como iguais num único ser. É isso mesmo. Acontece que as 3 pessoas da trindade são distintas, porém são apenas um Deus e não 3 deuses. Se tivesse dito isso ao irmão Zhang, ele teria ficado mudo, né? Não havia mais nada a dizer. Exatamente. Então eu só ouvi. O quê? Foi você que ficou mudo? Mas... Irmão Lee, o Senhor disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus disse que as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma só? Ele disse que existem 3 pessoas em Deus?
Não, ele não disse. Ah. Mas não é isso que Pai, Filho e Espírito Santo significa? Não prova que Deus é composto de 3 pessoas? Ah, se a lógica é essa, uma perguntinha. Qual? Quem é o Pai? Deus, Jeová. Quem é o Filho? O Senhor E Jesus. quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, o Pai é o Espírito Santo? É. A essência do Filho é o Espírito Santo? O Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então é claro que sua essência era o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Espírito? É óbvio que são todos um só Espírito. Já que são um só, por que dizemos que são 3 pessoas? Bem... Hã? 3 pessoas não seriam 3 espíritos separados? Bem- E 3 espíritos seriam 3 deuses distintos? Mas- Não entraria em contradição com a existência de um único Deus verdadeiro? Foi assim que o irmão Zhang comunicou com você? Foi. Espera, deixa eu pensar. Pensa aí. Só existe um Deus e só um Espírito Santo. Exato. Deus é uma trindade, então ele é 3 pessoas. 3 pessoas significam 3 deuses, e 3 deuses significam 3 espíritos. Ué, não dá certo. Ah. 1, 3, 3, 1. Espera, por que há essa A crença contradição? num Deus único se transformou na crença em 3. É claro Mas que é uma isso contradição. Não pode haver contradição, assim não dá. Ah, não pode? Na verdade, só existe um Deus. É. Só que Só que... o Deus único é composto de 3 partes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 partes juntas formam o Deus completo. E só isso pode ser chamado de o próprio Deus. Ah! Se tivesse respondido assim ao irmão Zhang, ele teria ficado sem Foi palavras. o que eu falei pra ele. É Ainda mesmo? assim, fiquei sem palavras. Viu só? O quê? Mas por que você ficou sem palavras de novo? Nossa. Irmão Lee, só existe um único Deus e Deus só tem um Espírito. Pela teoria da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem uma essência distinta e cada um é uma pessoa diferente. O que significa que Deus é formado por 3 partes. Isso. Não continua significando 3 deuses e 3 espíritos distintos? Como é que os 3 se unem para formar um só? Assim como 3 xícaras de água podem ser derramadas em uma, os 3 espíritos podem se unir, não podem? Então os 3 espíritos podem se unir num só como 3 xícaras de água? Por acaso existe algum erro nesse entendimento? Eu não diria que é um erro. Eu diria que não faz o menor sentido. Não seria transformar o Espírito de Deus em matéria física? Não dá para sair dividindo e combinando o Espírito de Deus, dá? Mas se não combinarmos os espíritos de Deus, ele continuará sendo o único Deus? Pela teoria da Trindade, eles têm que se unir para serem Deus. E se não se unirem, nenhum dos 3 sozinhos é Deus? Bem, Pela teoria da Trindade, se não os colocarmos juntos, Deus Jeová não é o único Deus verdadeiro? Pela teoria da Trindade, se não os colocarmos juntos, o Espírito Santo não é Deus? Pela teoria da Trindade, se não os colocarmos juntos, o Senhor Jesus não é Deus? Então, pela teoria da Trindade... Espera. É o suficiente. O que foi? Porque quanto mais você fala, mais em pânico eu fico. Seguindo a teoria da Trindade, nós parecemos negar o único Deus verdadeiro. Não é exatamente isso? A comunidade religiosa separa Deus em 3 partes, 3 pessoas, e depois as reúne num único ser. Não seria dividir Deus? Não seria negar que Deus é único e verdadeiro? Então, a teoria da Trindade não se sustenta? É isso? Veja bem, quando a comunidade religiosa diz que Deus é uma trindade com base nas palavras do Senhor Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela interpreta errado as palavras do Senhor. Então, Li Hui, me diga como entender as palavras do Senhor. Na verdade, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa batizar em nome de Deus. Tem razão. Resumindo, o Filho é Deus. Se as pessoas aceitam isso, podem batizar direto em nome do Senhor Jesus, não é mesmo? É sim. Mas na época, as pessoas sabiam que o Senhor Jesus era Deus? Não sabiam. As pessoas achavam que ele era um profeta. Exato. Então, na época, se as pessoas fossem batizadas direto em nome do Senhor Jesus, elas aceitariam facilmente? Provavelmente não. Eis a sua resposta. O Senhor Jesus disse isso pela imaturidade e ignorância das pessoas na época, para que quando as pessoas fossem batizadas, isso pudesse ser feito em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Batizar em qualquer um dos nomes de Deus seria viável. Mas o Senhor, em momento algum, declarou ser uma trindade. Está certa essa comunhão. Será que a teoria da Trindade não se sustenta? Entendeu agora? Espera um pouco. O que foi agora? A Bíblia afirma claramente que depois que o Senhor Jesus foi batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu e pousou sobre ele como uma pomba. E uma voz vinda do céu falou: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo."
O Espírito Santo testemunhou que o Senhor Jesus era o Filho amado de Deus. Isso não prova que o Senhor Jesus era Filho de Deus? Estamos seguindo a mesma linha de raciocínio de mesmo? novo. O Senhor Jesus também orou muitas vezes a seu Pai no céu. Não prova que Jeová e o Senhor Jesus eram pai e filho? Exato. O Pai era o Pai e o Filho era o Filho. Duas pessoas separadas, certo? Adicione o Espírito Santo e não se forma uma trindade? Foi o que eu perguntei ao irmão Zang. E então? Fiquei Ficou sem palavras. Hein? Mas como você sabia? Porque você sempre fica sem palavras. E o que o irmão Zang replicou? Irmão Lee, se você acha que Deus Jeová e o Senhor Jesus são pai e filho, duas pessoas, saiba que isso não é reconhecido pelo Senhor Jesus. Não? O Senhor Jesus não reconhece isso? Há 2000 anos, uma pessoa fez ao Senhor Jesus a mesma pergunta. Ele disse ao Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. Está falando do discípulo do Senhor Jesus, Filipe. O próprio. O que o Senhor Jesus respondeu para ele? O Senhor Jesus disse, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E falou, o Senhor Jesus disse, quem viu a mim, viu o Pai. Eu estou no Pai e que o Pai está em mim. O Senhor também disse, eu e o Pai somos um. O Senhor disse muito claramente que ele e o Pai são um. Eles são um Deus e um Espírito. O Senhor Jesus e Jeová são um Deus? E como podemos dizer que eles são pai e filho? O Pai é o Espírito de Deus e o Filho é o Espírito de Deus vestido em carne. Na linguagem humana, a metáfora que usamos é pai e filho. Quando o Senhor Jesus apareceu e fez a obra, uma voz do céu proclamou, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nada mais é que o Espírito Santo atestando sua carne encarnada. Nesse caso, por que o Senhor Jesus chama o Espírito no céu de Pai? Olha, seguimos a mesma linha de raciocínio de novo. O que está fazendo? O irmão Zang deixou você sem palavras de novo. Errado. Dessa vez quem ficou sem palavras foi ele. Ele leu duas passagens de um texto e eu entendi de vez. Texto? Mas que texto? Está tudo lá no chat do grupo. Sério? Deixa eu ver. Dá uma olhada. Quando Jesus chamou Deus no céu pelo nome de Pai ao orar, isto foi feito somente da perspectiva de um homem criado. Somente porque o Espírito de Deus havia se vestido de uma carne comum e normal e tinha a capa exterior de um ser criado. Mesmo que dentro dele estivesse o Espírito de Deus, sua aparência exterior ainda era de um homem comum. Portanto, Jesus chamar Deus no céu pelo nome de Pai era igual a como vocês inicialmente o chamavam de Pai. Ele fez isso da perspectiva de um homem da criação. Porque ele era a encarnação, foi chamado o amado Filho de Deus. E com isso veio o relacionamento entre pai e filho. Foi simplesmente por causa da separação entre o céu e a terra. Não se pode dizer que ele não é Deus simplesmente porque orou ao Pai a partir da perspectiva da carne. Embora ele seja chamado de Filho amado de Deus, ele ainda é o próprio Deus, pois é apenas a encarnação do Espírito e sua substância ainda é o Espírito. Amém. Essas palavras esclarecem tudo. É. O Senhor Jesus era carne e veio encarnado. E ele chamou o Espírito no céu de Pai através da perspectiva da humanidade criada. É verdade. E essa era a humildade e obediência de Cristo. Não importa se o Senhor Jesus estava orando ao Espírito pela perspectiva de um ser criado ou falando e fazendo a obra como Deus. Sua essência sempre foi divina. Ele sempre foi o mesmo Deus Espírito como Jeová. Ele não era, como as pessoas pensavam, o filho de Jeová. Deus veio à Terra encarnado, como diz o ditado sobre o velho homem no céu. Ele desceu para o domínio mortal. Agora eu entendi. Não importa de que perspectiva a encarnação de Deus fale ou obre, ele continua sendo o próprio Deus. Correto. Na verdade, na era da lei, Deus não se tornou carne, mas foi espírito. Então a ideia do pai e filho não existia. A ideia de pai e filho só passou a existir depois que Deus se tornou carne. Quando a obra de Deus em sua encarnação foi concluída, ele voltou ao reino espiritual e ele permaneceu como espírito. Depois disso, a ideia do pai e filho caiu em desuso. A comunidade religiosa não entendeu a verdade sobre a encarnação de Deus. E então, quando viu o Senhor Jesus orando a Deus no céu como seu pai, acreditou que a relação entre Deus Jeová e o Senhor Jesus era de pai e filho, duas pessoas distintas. Quando viram que o Pai enviou o Espírito Santo para obrar, a imaginação correu solta. E a teoria falaciosa da Trindade foi produzida. Agora, não acha tudo isso muito ridículo? Ai, caramba! Então foi assim que a teoria da Trindade surgiu. Foi. As pessoas não conheciam nem entendiam o Deus encarnado. Então dividiram Deus em 3 partes. É uma demonstração de ignorância. É isso mesmo.
E sabe, o irmão Zhang também me ensinou um cântico. É? Eu vi a letra no chat do grupo. Então, quer que eu cante pra você? Ah, então pode cantar. Música! Deus é um espírito, mas consegue se tornar carne e viver entre os homens, estar acima de todas as coisas. Seu espírito é todo inclusivo e onipresente. Ele pode estar simultaneamente na carne em todo o universo. Deus é mesmo todo-poderoso. Nos céus ele é o Espírito, mas também o próprio Deus. Entre os homens ele é carne, mas permanece o próprio Deus. Ele ainda é o próprio Deus. Embora ele possa ser chamado por centenas de milhares de nomes, ele ainda é ele mesmo e toda obra é a expressão de seu espírito. Essa é uma explicação bem completa. O Espírito de Deus engloba todas as coisas e ele está em toda parte. Apesar dele governar tudo no céu, ele também pode vir à terra para obrar e falar. É isso mesmo. Agora, ouve mais a música. A redenção da humanidade pela crucificação foi a obra de seu Espírito. E assim também é a proclamação às nações e às terras nos últimos dias. Em todos os momentos, Deus só pode ser chamado o Todo-Poderoso e o único Deus. Todo-Poderoso. O próprio Deus todo inclusivo. As pessoas distintas não existem. Muitos menos a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe apenas um Deus no céu e na terra. Caramba! As obras de Deus são milagrosas. São. O Espírito de Deus pode aparecer às pessoas de vários modos. Enquanto ele governa sobre as coisas no céu, ele também pode vir encarnado para obrar na terra, redimir e salvar a humanidade. E ele pode obrar nas pessoas para esclarecer e iluminá-las. Isso. Não importa se Deus vem em espírito ou encarnado para obrar. É sempre o mesmo Deus obrando. Deus nunca poderia virar dois deuses ou dois espíritos. Certo. Ele é para sempre o único Deus verdadeiro. É isso mesmo. Deus é muito poderoso e sábio. Deus será para sempre incompreensível ao homem. Sim. Não importa a imaginação fértil das pessoas e não importa se as teorias propostas estão de acordo com as noções do homem, elas não são a verdade e não são a realidade. Existe apenas um Deus e esse é um fato eternamente imutável que ninguém pode negar. Certo. O fato é que a teoria da Trindade a qual a comunidade religiosa se agarra é como alguém que está em pé sobre uma lâmina. A base não é estável. Agora ele entendeu de verdade. A teoria da Trindade se baseia inteiramente em noções e ideias de pessoas. É pura falácia. A Trindade não existe de forma alguma. Ai. Na verdade, toda vez que ouço um pastor falar da Trindade, sinto como se meu cérebro se enchesse de lodo. Quanto mais eu ouço, mais confuso eu fico. Entendo. Quando pede esclarecimento, o pastor só diz... A Trindade é um mistério profundo. O homem nunca terá a sabedoria para entendê-la claramente. Nós só podemos confiar na nossa fé e acreditar nela. Está ouvindo? É óbvio que é uma fala maligna, uma falácia. Nem o próprio pastor consegue explicar claramente. E por isso insiste em se tratar de um mistério. É como uma ponte feita com palitos de fósforo. Ela não se sustenta. É verdade. Os líderes religiosos que pensavam entender a Bíblia inventaram essas falácias da teoria da Trindade com base nas próprias noções e ideias. Confundiram muito o entendimento das pessoas sobre Deus, enganaram e iludiram geração após geração de fiéis. Como prejudicaram as pessoas? E o pior, essa teoria divide e blasfema contra Deus. A palavra de Deus diz: ao longo de todos esses anos, Deus foi separado por vocês dessa maneira, de modo cada vez mais refinado a cada geração, na medida em que Deus foi abertamente separado em 3 deuses. E agora, é simplesmente impossível para um homem reintegrar a Deus como um só, pois vocês o separaram de forma refinada demais. Se não fosse pela minha rápida obra antes que fosse tarde demais, é difícil dizer quanto tempo vocês teriam continuado descaradamente dessa maneira. Para continuar separando a Deus dessa maneira, como ele ainda pode ser o Deus de vocês? Vocês ainda reconheceriam a Deus? É um problema muito sério. Parece que líderes e teólogos da comunidade religiosa não entendem mesmo a Bíblia. Apesar de conseguirem interpretá-la, eles possuem grande incompreensão de Deus. Na verdade, eles não conhecem a Deus. Certo. Senão, não teriam criado uma falácia como a teoria da Trindade para enganar as pessoas. É verdade. Delimitar Deus numa Trindade é uma ofensa ao caráter de Deus. Caramba.
A teoria da Trindade enganou a comunidade religiosa por quase 2000 anos, mas finalmente a verdade foi revelada. É, as nuvens se dissiparam e agora vemos o céu azul. É, graças ao Senhor. Sim. Ué, Que foi? mas eu estou confuso. Ah. Se ninguém percebeu a falácia da teoria da Trindade por 2000 anos, como o irmão Zhang não foi enganado por ela? A pergunta é, quem disse tudo o que ele repostou no grupo? Olhe a fonte das citações. A fonte? Uhum. De a palavra manifesta em carne. É. A palavra manifesta em carne são as palavras expressas pessoalmente por Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, e as palavras ditas pelo Espírito Santo às igrejas como profetizado em Apocalipse. Estou errado em achar que o irmão Zhang aceitou Deus Todo-Poderoso? Está certo. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Se Deus não aparecesse para expressar a verdade e revelar mistérios, quem mais poderia expor a antiga falácia da Trindade? Quem mais poderia? Ah, e o que estamos esperando? Vamos falar com o irmão Zhang agora mesmo. Para quê? Para investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eu não vou. Hã? Acabei de falar com ele, esqueceu? Ele já investigou.